O Papa disse que misericórdia é o nome da Santíssima Trindade. E que misericórdia é o ato, é o último ato que Deus faz em vir ao nosso encontro, veio em direção a nós. E que esse é o nome, não é? Porque hoje eu não quero discutir com vocês, muito mais do que falar do dogma, que eu não tenho a menor condição de discutir dogma com vocês, discutir sobre a Santíssima Trindade, que vocês podem estudar isso brilhantemente em Santo Agostinho, em Santo Hilário, podem estudarem. Mas o que eu quero muito mais do que isso, né, é que a gente possa estabelecer uma nova relação com Deus. Uma nova relação com Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Muito mais, porque a gente corre o risco de colocar o mistério da Santíssima Trindade muito longe de nós, um Deus muito longe, muito frio, e na verdade é para ser um encontro íntimo, caloroso, pessoal. É isso que eu gostaria de deixar para vocês hoje. Que muito mais do que provar que existe luz, é abrir os olhos para enxergar melhor. É só isso. É tentar colocar isso para vocês, para poder entender isso de um jeito que possa acrescentar na vida, na caminhada de vocês. Jesus trouxe para nós uma notícia maravilhosa. Ele trouxe para nós e revelou para nós quem era o Pai. E Ele falou que Deus é nosso Pai. E que Deus é Pai e Mãe. E Ele é nosso Pai. E que Ele revelou o rosto misericordioso dEle em Jesus. Em Jesus Ele se mostra. Ele é misericórdia. No Filho dEle Ele revela o rosto da misericórdia. Nesse Filho nós somos feitos filho. Pela força e pelo alento do Espírito Santo. Isso é lindo. Porque Jesus revela para nós que nós temos uma fonte de onde origina tudo nesse mundo. Que nós temos um caminho a seguir, que é o caminho do amor revelado por Jesus. E que nós temos a esperança, a respiração da esperança, né, para caminhar. Sem essa tríplice ação da fonte, do amor e da esperança, nós morremos. Isso que Ele quer trazer para nós. Que quando eu relaciono, que eu chamo Jesus, eu não só chamo Ele, mas eu chamo o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que entre eles existe uma comunhão, porque a revelação de Deus é que Deus é amor. Como é que nós temos acolhido isso? Deus é amor. E é exatamente porque Ele é amor, é aonde eu posso depositar toda a nossa confiança. Ele nos ama. O nosso problema é que nós temos um conceito e uma experiência muito vaga de amor. Amor para nós é mais ou menos uma afeição, ou uma atração que eu tenho por alguém, ou alguma coisa assim que eu faço de bem para o outro. Nós ainda não entendemos a dimensão do que é amar, que é a razão ali da comunhão que vive Deus Pai, vive Deus unitrino. Quando Jesus voltou para o Pai, Ele nos inseriu dentro da Trindade. Só que para a gente poder viver dentro da Trindade, nós temos que aprender a amar. Só que amar não é eu me esforçar para. Eu não posso me obrigar a amar você. Nem você é obrigado a amar o outro. A gente não tem que fazer força para amar o irmão, nem para amar a Deus. É à medida que eu estou envolvida nessa comunidade de amor, que o Espírito Santo vai derramando amor em mim, é que eu passo a amar. Então, para a gente possa entender melhor esse Deus, né, que nos conduz, esse Deus de amor, existe uma palavra no nosso cotidiano que é muito fácil a gente conseguir entender. Todo mundo entende quando eu falar isso. Que é a palavra conexão. Hoje em dia todo mundo está conectado, não é? Se a gente fala de internet, nós estamos o tempo inteiro conectados. E a gente fica muito preocupado quando a gente viaja e que a gente não encontra, e fica preocupado assim, será que aquele lugar tem cobertura para conexão? Ou tem lugar que nos oferece rede livre? Tem lugar que tem senha, não é? Os meninos entram no consultório, a primeira coisa que eles perguntam para a secretária, qual que é a rede, qual que é a senha do Wi-Fi para poder ficar conectado. Então nós queremos sempre estar conectados, não é? Então o que eu venho dizer para vocês é que a nossa relação com Deus uno e trino é uma conexão trinitária. Eu não posso fazer uma conexão com um só, faço conexão com os três. Faço conexão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo.
Porque eu faço conexão com a fonte que me gerou, que é Deus, que nos gerou. E nós às vezes não temos consciência de um Deus que nos criou, que nos sustentou e nos sustenta, deu tudo para nós, corpo, alma, espírito, tudo Ele nos deu, nos dá. Que no batismo Ele nos fez filho, que Ele nos alimenta com a Eucaristia e nos perdoa. E que talvez a gente precisasse parar hoje e pensar. Se agora eu precisasse de perguntar a cada um, quais são os sinais do amor de Deus? Como é que você lembra do tanto que Deus te ama? Quais são as ações que você pode falar agora do amor de Deus na sua vida? Quantas coisas você pode lembrar das graças que Ele derramou? Então, quanta coisa, se você para e pensa que você pode levantar para uma ação de graças, de um Deus que nos cria e nos recria nessa fonte de vida. Se eu estou conectada na fonte, eu tenho múltiplas opções de relacionamento. Se eu sei que eu estou conectada numa fonte, eu não estou sozinho, não é assim? Tem gente que está sem internet, fica desorientado, fala, estou sozinho, fica desorientado. E eu te digo que se nós perdemos a conexão com a fonte, nós morremos. Sentimos uma solidão alucinada, ainda ficamos perdidos. Porque a fonte é Ele, é Deus, é o nosso Pai que nos conduz. Então nós temos que estar conectados nele. Se eu perco essa conexão com Deus, eu perdi tudo. Eu nem vou fazer igual o filho mais velho do irmão pródigo, do filho pródigo. Eu faço igual ele, que nem percebo que tudo que eu tenho é que Deus me deu. É igual o sol, que todo raio e luz que sai só provém de um lugar. Então eu me esqueço disso e eu me ofusco, é tanto dom, é tanta coisa que eu tenho que eu perco a noção. Eu não vejo mais vocês, eu não vejo ele. Então às vezes eu fico igual, eu não percebo mais nem os meus dons. Ou eu posso fazer como o filho pródigo, eu pego os dons que eu ganhei de Deus e vou viver longe do pai e dos irmãos. É uma opção. Mas eu posso fazer diferente, posso pegar esses dons que Ele me deu e eu posso fazer com que isso seja uma forma de Deus estar mais perto de mim, porque se tudo é dele, então os meus dons é a manifestação dele em mim, para o outro. Eu estou muito mais próxima dele. Então é uma consciência que eu desperto na questão de Deus como minha fonte, como aquele que me gera, me cria e me recria. Quantas vezes você pede a Deus para te recriar? É sempre uma coisa que eu peço a Ele à noite, me refaça. Se eu estou destruído, eu falo, me refaça. E se eu perco a conexão com o Filho, eu me extravio do caminho. E perco o caminho do amor. O dia que nós entendemos que nós somos feitos à imagem e semelhança dessa Trindade. E que por enquanto nós só somos imagem. Seremos semelhança somente quando aprendermos a amar. Enquanto a gente não aprender a amar, nós não somos a semelhança de Deus. Somos a imagem. A semelhança gasta um pouquinho mais. Então, se eu perco essa conexão com Jesus, que é o meu caminho, que me mostra o caminho, que quer nos ensinar a amar, porque Jesus, quando falou assim, lá em Mateus, para os discípulos, que nós temos um único mandamento, amar a Deus e amar o irmão, Ele nos coloca dentro da Trindade. E fala, aprenda com eles, porque a missão de vocês é mostrar na terra como é que se ama no céu. Essa é a missão nossa de cristão. E se eu perco o Espírito, se eu perco a conexão com o Espírito, se eu perco a esperança, eu morro asfixiado. Quantas situações da nossa vida, difíceis, que às vezes a gente está com um nó na garganta, situações que se você tirar a esperança do outro, ele morre. É proibido tirar a esperança. Nem a gente, quando está com uma doença muito grave, com alguém que a gente tem que dar uma notícia grave, a gente não vai dizer isso para essa pessoa, porque a gente não sabe de todas as coisas. A ciência tem limite, a vida não. A vida é eterna. Então ninguém pode tirar a esperança do outro. Mas se eu não estou conectada no Espírito, eu vou morrer asfixiado. Eu não tenho ar, né? Me falta ar. E quando ao mesmo tempo eu faço esse contato e sei que quando eu vou rezar, gente, isso eu quero dizer a vocês, e por isso eu estou explicando que nós temos uma fonte, um caminho e uma esperança. Quando eu digo isso para vocês, eu digo que quando vocês rezam, quando vocês entram em oração e chamam Pai, nós somos inseridos dentro da Trindade. E a Trindade inteira está com o olhar voltado para você. A Trindade inteira te olha.
Aprenda a estar diante de Deus. Aprenda a colocar a situação que hoje mais te aflige. Os seus problemas, coloca dentro da Trindade. Quando você voltar para vê-los, provavelmente eles já foram transformados ou nem existem mais. O que a gente precisa melhorar, aprender nessa festa da Santíssima Trindade, é melhorar a nossa relação com Deus. Entender que quando eu chamo chamo todos. Que não é só Deus que cura e que salva, Jesus que só salva, e o Espírito que só nos alenta, nos renova. Tudo o que acontece é obra de Deus uno e trino. É Ele inteiro para poder fazer tudo isso em nós e fazer tudo em todos. Esse Espírito que habita em tudo e em todos. Tomarmos a consciência que Deus habita em você. Que Deus é nosso hóspede, como Ele foi hóspede de Abraão. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue e guarda as minhas palavras, nós viremos a Ele e faremos nele nossa morada. Será que a gente acredita nisso de verdade? Que Deus habita em cada um de nós. Esse mistério que a gente não vai conseguir entender nunca. Não vamos conseguir explicar isso nunca. Mas que é real, que Deus está aí. A nos mostrar o caminho, a nos conduzir. A dizer, é preciso que você se alimente. Que cada vez que a gente se alimenta da palavra, que a gente está inserido dentro de uma comunidade, cada vez que eu alimento da Eucaristia, isso tudo é renovado em mim, isso tudo é refeito. Cada vez mais próximo, cada vez mais eu aprendo. E cada vez mais eu consigo caminhar. Esse mistério é um convite para viver na presença de Deus vivo. Saber que Deus, Ele não está longe, Ele não está lá nas alturas, Ele está aqui em nós. Fácil de buscar por Ele. Fácil de chamar. Quando você fala Pai, Ele fala Oi. E se você tem uma angústia, aprenda a colocar. A gente não fica olhando a diferença e a distância que existe entre Deus e nós. Mas saber que Ele é próximo, Ele é íntimo de nós. E que é Ele que vai nos transformando. Porque nós estamos sendo configurados na imagem do Filho dEle. Então é claro que tem todo o interesse. Que Deus vai trabalhando em nós para nos transformar no próprio Cristo. Essa realidade é uma realidade belíssima. Que religião tem um Deus tão perto? Que a gente pode ousar chamar de Pai. E que se a gente se sente sem força, porque talvez a gente tenha perdido a conexão. E eu digo que a conexão com Deus é permanente, não tem custo, não tem senha e não tem interrupção. Nós é que vivemos interrompendo a nossa conexão com Deus, porque nós não temos disciplina de vida de oração. E todas as vezes que a gente for rezar, fazer uma oração, nós conectamos com Ele. O dia que a gente entender o que é viver na presença desse Deus vivo, nós vamos viver rezando o dia inteiro. Por isso, orai sem cessar, diz a Bíblia. Porque eu vou estar na presença deles o dia inteiro. E vou poder clamar por esse Pai que olha por mim, por Jesus que é meu amigo, meu companheiro, e pelo Espírito que me alenta. E vou ter a ousadia de fazer conexão aonde a situação está quebrada, aonde tanta coisa foi interrompida. Porque eu estou alimentado nessa fonte, eu consigo abrir outras. Compreendem? Deus quer nos colocar, quando eu estou inserido nele, abre milhões de possibilidades na sua vida. Ele sai nós saímos do nosso narcisismo, do nosso ego, Ele te abre milhões de possibilidades. A vida abre, não se fecha, porque eu estou conectado em Deus que está em tudo. É isso que Ele deseja, que a gente tenha vida e tenha vida plena, a vida em abundância, não fechado, mas aberta uns para os outros, com 1000 possibilidades. Então não imagine que a sua vida está fechada. E às vezes a gente acha que está vivendo uma situação que a nossa vida fechou, acabou. Eu te digo, você está com a conexão errada. Se você se conectar no nosso Pai, que é a nossa fonte, e com Ele, Jesus e o Espírito Santo, que vão estar sempre juntos, quantas possibilidades Deus pode abrir na sua vida? Quantas? E quantas pessoas chegam a tentar, às vezes, um autoextermínio porque não vê nenhuma possibilidade? Porque às vezes nós não conseguimos chegar até essa pessoa e dizer a ela, há uma esperança. Por quê? Porque Deus, você é filho dEle. Ele cuida de você e Ele dará uma solução para o que você está vivendo agora. É claro que isso é possível. E eu digo a vocês que
há muitos e muitos anos, quando eu fui levada por ele mesmo, no pensionato das freiras, onde eu morei, diante de uma moça que suicidava, peguei uma médica, injetando 300 unidades de insulina na veia do pé. Ninguém ia encontrá-la, né? A não ser depois do cheiro, porque era muita insulina. E que quando eu confrontei com ela, quando tivemos um confronto físico, claro que ela dava 2 de mim ou mais, eu falava com Jesus, ela vai me matar, mas eu vim por obediência. E ela quebrou o quarto inteiro, e quando eu consegui acalmá-la, era eu e ela sozinha, e que ela colocou o que estava acontecendo, e o porquê do autoextermínio, eu disse a ela, se você quiser, Jesus muda a sua vida. Se você quiser. Nesse momento aqui agora, se você quiser, ainda falei com ela no dia, ele é a única pessoa porque eu assino uma folha em branco. E eu te garanto que ele transformará a sua vida agora. E consegui acalmá-la, conseguimos rezar. E 48 horas ou menos, a vida dela foi tão transformada que até de cidade ela mudou. Não tenho notícias hoje, até hoje, que está bem, muito bem, que encontrou, nunca mais perdeu a fonte, nunca mais deixou de ficar conectada. E às vezes, quantas pessoas, às vezes hoje é a gente mesmo, que está sem esperança, né? Não temos a ousadia de achar que Deus olha para mim, que me ama dessa forma. Temos medo, talvez, de acreditar que tudo isso seja verdade mesmo. Fala, mas será que isso tudo que essa menina fala é verdade? Que Deus olha assim por mim e que tem um amor e um apreço a mim, que eu sou filha única dele, filho único, e que ele transforma tudo por mim, eu te digo, faz. Ele faz. Mas que vocês nunca tenham medo de ter uma relação de intimidade com Deus, uma relação calorosa, uma relação próxima, uma pessoa que pode deitar no colo dele e dizer, meu pai, olha por mim. Meu pai, isso está difícil. Ter a verdade, ter a coragem de dizer para ele toda a verdade, de não mentir diante dele, de expor uma situação. Comece com o pai, ou com o filho, com o espírito, com quem você se sentir mais íntimo, sabendo que todos participam da sua história e que vão transformá-la se você pedir. Isso é lindo. A gente poder celebrar, lembrar a Santíssima Trindade, lembrar desse amor incondicional por nós, não tem preço. E saber que Deus nos deixou uma igreja, que onde a gente celebra isso, aonde a gente divide com os irmãos a fé, aonde a fé do outro me sustenta, me anima, me dá coragem, aonde eu celebro as coisas que me lembram esse Deus vivo que nós acabamos de celebrar aqui agora, aonde eu sou alimentado, sustentado para dar conta de qualquer coisa, aonde eu tenho alguém que me ampara, alguém que sopra e fala coragem, quando eu estou triste fala eu estou aqui, não chora, está desesperada, por quê? Eu te escuto. Mas Deus não escuta minha oração, escuta todas. Tinha uma adolescente docinha ali agora, me pedindo, reze pelo meu avô. Chorando, e eu disse para ela, claro que rezarei, mas você também pode dizer, e Ele vai te ouvir. E Deus só tem o melhor, e Ele só fará o melhor. Esse Deus assim que se derrama, porque é amor. O dia que nós entendemos que amor não é afeto, mas é sair de si e se dar para o outro inteiro, o que Ele fez. Um amor de Deus que transborda, que transbordou na nossa vida, que cola, que mela. É assim esse Deus. Esse é o convite. Conviver com Ele sem medo, sem esconder, com a certeza que fomos criados por Ele, caminhamos, fazemos uma travessia com Jesus, somos alimentados, esse Espírito nos sustenta para voltar para Ele. E vamos voltar para Ele. Vamos voltar, porque a vida é eterna. Ela não vai encerrar quando fecharmos os olhos. Não vai, que bom. Que bom, que o convite, a proposta é maravilhosa. Mas viver como cristão é um desafio. Não é fácil não. É uma experiência. Viver com essa conexão trinitária não é brincadeira. Rever e repensar a nossa vida em Deus não é uma brincadeira. Mas é uma travessia maravilhosa, é uma ousadia. E também é um alento, um sustento, é um conforto, um consolo, saber que eu tenho um Pai. Não tem nada igual que saber que eu tenho um Pai. E que tudo eu posso dizer a Ele. E que tem a mediação do Filho que intercede por nós. E tem um Espírito que nos põe de pé e fala, coragem, começa de novo. Vamos, nós estamos juntos. Todos juntos. Então
Então, como eu desejo que vocês tenham a coragem de viver essa relação com muita intimidade. Porque agora o grande desafio, depois que a gente fica sabendo de tudo isso, é ter a coragem de sair do homem velho e querer viver uma religião nova, uma fé de verdade, ter uma fé viva e encontrar com Deus vivo. Sair do nosso egoísmo, parar de viver para o meu umbigo e viver para Ele. É um desafio. Sair do homem velho para o homem novo é um desafio. É um desafio querer começar de novo. E a gente começa todo dia outra vez. Olha, eu digo para vocês, como vocês me são caros. Se você está vivendo hoje uma situação de miséria, não estou falando financeira. Essa é a mais fácil. Eu digo miséria de alma. Miséria de relacionamento. Vivendo de migalha. Mendigando sentimento. Mendigando afeto. Mendigando seja o que for. Eu quero te lembrar uma coisa que o Espírito Santo nos lembra todo dia. Ele, todos os dias, ele te mostra a sua identidade e lembra que você tem uma dignidade, que você é filho do Altíssimo. Então, não aceite na sua vida nenhuma situação que te ponha para menos daquilo que você é. Você é filho, é filha de um Deus que é todo-poderoso e que só quer o melhor para você. Estabeleça hoje essa conexão trinitária. Assuma a sua posição diante dele como filho amado. Não tenha medo. Filó, mas eu estou começando a minha vida espiritual. Não tem importância. Não é menos amado por isso. Estabeleça para você que a partir de hoje você quer conviver com esse Deus uno e trino. Que você quer tomar consciência a cada dia da sua dignidade de filho. A cada dia. E aí viva com essa dignidade. Ande com a elegância de um filho. Confie, não ande trêmulo como quem não tem alguém a amparar. Ter coragem de se estabelecer e dizer, eu tenho um pai que vai velar por mim, que vela, que olha, que está cuidando e que fará o melhor. Não tenha medo de assumir isso. Hoje, quando eu recebi uma foto linda de 4 crianças minhas que saíram de um batismo, de várias idades, algumas maiores, outras menores, foram todas batizadas, e alguém me disse, você acredita, Filó, que foi lá em Tiradentes, batismo, elas saíram da igreja de carruagem? Eu disse, com a dignidade do filho do rei. A gente esquece disso. Somos filhos do rei. Podemos não estar vivendo como? Porque perdemos a conexão do nosso pai. Perdemos. Há tanto tempo. Se ficou perdido no meio de alguma coisa. Esquecemos de nos conectar a ele. Rezem. Qual é a melhor forma de encontrar com esse Deus? Rezando. E o dia que a gente entender que cada oração é um encontro, vou querer encontrar o dia inteiro. Experimentem ajoelhar diante desse Deus, falar dentro do seu coração e aguardem o que Ele vai fazer. Quanto de experiência eu tenho para dizer para vocês disso? Que ajoelho, falo com Ele, falo, me ajuda, eu vou entregar isso para o Senhor. E de manhã a situação está resolvida, porque Ele é Pai, porque Ele cuida. Não tenham medo, não fiquem atrofiados. Não fique com a alma atrofiada. Não fica dependendo de remédio para poder te sustentar. Para te dar alegria, para te dar coragem, para poder andar de manhã. Levante, porque você tem um pai. Grita por ele de manhã. Fala, sua bênção. Me dá coragem para levantar. E o dia que vocês entenderem isso, vocês vão encontrar com ele em todos os lugares. No trabalho, na rua, com os amigos. Vocês vão vê-lo em todos esses lugares. Vocês vão entender o amor de Deus que circula em tudo. E em tudo vocês verão o amor dele. Que de tudo que chegar em vocês farão, entenderão, é o meu pai que está mandando isso para mim. Mesmo que não seja uma coisa boa. Fala, ele mandou só porque ele está me treinando a amar. Então, se ele está me treinando a amar, só me mandou gente difícil hoje. Fala, obrigado, Senhor. Hoje eu falei com ele, falei, muito obrigado. Falei, eu ia reclamar, mas eu já fiz uma proposta com o Senhor, não murmurar, não vou reclamar de nada. Então, povo muito difícil, falei, muito obrigada, porque o Senhor está me treinando para amar. Então, não é o outro que é difícil, eu que amo pouco. É esse olhar que você passa a ter. Tudo passa a ficar diferente. Não é o outro que é difícil, eu que amo pouco. Olha que luta. Porque aprender a amar não é afeição, é entrega inteira. É imitação do seu pai, não é fácil.
Mas é uma escola e Ele quer nos ensinar. Aprenda a ver como é que a coisa fica diferente. A situação fica difícil, fala obrigado. O Senhor está me querendo me ensinar, já entendi. Para ficar bem parecida com o meu paizinho. Então, vamos treinar. Muito obrigado, o Espírito Santo me ajuda, meu filho. Dá discernimento de como é que eu vou fazer isso aqui. É assim. Mas aí a relação fica boa, fica mais leve. Tudo fica mais fácil. A partir de uma consciência. Essa é a consciência que eu quero que vocês tenham. Não estamos sozinhos. A conexão está ali, está feita. Deus veio e mora em nós. Só falta a gente tomar consciência que temos um hóspede e se abrir a Ele. Para mim, a figura, uma das imagens mais lindas que a Bíblia nos traz no Antigo Testamento, em Apocalipse, é quando ele fala: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei e cearei com você. E nós seremos amigos. Pode imaginar o que é isso? Está ao seu alcance, porque a porta, ela só abre por dentro. Ele não arromba, Ele convida a ter uma relação com esse Deus que é Trindade. E que à medida que a gente estiver ligado nessa fonte, vocês vão perceber o quanto que a nossa vida vai gerar vida. O quanto a nossa vida vai fazer cada coisa que o Espírito desenvolverá em nós. Que você fala: gente, mas como é que estava morto dentro de mim, eu não sabia? Fala, porque eu estava esperando a oportunidade do Espírito incendiar isso em você. Então, é uma aventura? É, nossa vida cristã é uma aventura. Mas ela é maravilhosa. Que a gente tenha a coragem. E que vocês possam sair daqui somente com esse desejo de estabelecer essa conexão. E nunca mais perder a fonte. Nunca mais desviar do caminho. E permitir que o Espírito, a cada momento, possa renovar a esperança de vocês. De que cada dia tudo será melhor. Porque temos um amor que não acaba. Deus nos ama infinitamente. E essa é a grande essência do nosso Evangelho. A essência do nosso Evangelho é que Deus é amor e que somos amados incondicionalmente. Que vocês gravem isso no coração de vocês e caminhem, saiam dessa igreja hoje, caminhando com um passo firme daquele que é amado e que por isso não tem nada a temer. Há um Deus que nos guarda.